Vamos falar sobre a voz de Deus. E eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, mas eu quero hoje falar um pouco sobre essas formas, porque às vezes a gente fica muito preso, atrelado apenas a uma voz audível. Como eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me escutando, mas Deus, Ele fala de diversas formas. Deus, Ele não cria barreiras ou limitações para falar conosco. A única coisa que Ele pede é que a gente abra o nosso coração, que a gente rasgue o nosso coração e esteja voltado realmente para Ele, para ouvir o que Ele tem para falar. Então feche seus olhos se você puder. Eu creio que nós temos um encontro marcado com o Senhor, e esse encontro, ele é um encontro poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, te agradeço mais uma vez, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, porque nada se passa diante do Senhor. O Senhor tem total domínio e controle sobre todas as coisas. Nós te clamamos, Pai, nessa noite, por misericórdia, que o Senhor fale mais uma vez, de forma muito particular, a cada coração que está aqui, cada vida que veio aqui, que talvez até mesmo com motivações totalmente diferentes, mas o Senhor sabe onde é que nós estamos, o Senhor sabe onde é que está o nosso coração e o que nós precisamos ouvir nessa noite. Eu creio que o Senhor falou ao meu coração, e da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falará também com o teu povo. Então fica conosco, nos instrui nessa noite, nos dá sabedoria, discernimento para ouvirmos a tua voz, guardar no coração e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. Caso contrário, vai estar aqui na tela, para que você possa acompanhar também. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12, daremos até o verso 15. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Quem que já tinha lido esse versículo, ouvido falar sobre ele em algum momento? Algumas pessoas. E esse último verso aqui, o verso 15 em especial, algo que ficou martelando hoje no meu coração. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido, já tinha visto ministrações sobre isso. E a gente sempre fica com essa ideia acerca desse coração endurecido. E quantas vezes isso é uma verdade? Não vou falar nem com relação a Deus, mas vamos primeiro falar com relação às pessoas. Quantas vezes fechamos o coração só de ouvir alguém falar? Alguém já passou por isso? Já? Às vezes é aquela voz daquela pessoa, quando aquela pessoa fala, como diz o baiano, já cria aquele ranço, né? Já começa a ficar uma coisa diferente, você já se incomoda, você já fica pensando: meu Deus do céu, vou ter que ouvir aquela pessoa falar, não aguento aquela pessoa ficar falando, que agonia. E nosso coração o quê? Se fecha, endurece. Isso gera uma tristeza muitas vezes. Só que o grande problema, isso já é um problema porque a gente faz com as pessoas. Porque muitas vezes não é nem pelo fato de que um dia ela fez algo com você, mas até mesmo você ouviu falar que aquela pessoa fez ou agiu assim, assado, você já se fecha. E aí você não quer nem saber. Agora, quantas vezes Deus está falando com você e você está se comportando da mesma forma? Com o coração o quê? Fechado, endurecido.
Por isso que aqui o escritor aos Hebreus diz: ó, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureça o coração. Coloque a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite corações sejam amaciados pela Tua palavra. Que possamos permitir, Senhor, que a Tua voz faça morada em nossos corações. Todo coração de pedra, todo coração que nessa noite está guardando mágoas, ressentimentos, ódios, nós repreendemos e te pedimos que a Tua palavra, que tem poder de nos purificar, de nos limpar, possa cumprir esse efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A questão maior não é se Deus fala. Todo mundo crê que Deus pode falar com as pessoas? Eu creio. Agora, a questão é, você está pronto para ouvir? Porque ouvir a voz de Deus é algo assim fora do normal. Porque nós nos conhecemos. Com certeza você ouviu hoje inúmeras vozes. A depender do seu trabalho, então, você se relacionou com diversas pessoas. Você ouviu coisas boas, coisas ruins, coisas que deixaram você feliz, coisas que deixaram você triste. Tantas vozes você ouviu hoje. Tantas mensagens foram trocadas, tantas músicas, vídeos, enfim, televisão, tanta coisa, tanto entretenimento hoje. Mas, e hoje você ouviu a voz de Deus? Hoje você separou um tempo para ouvir? Sim ou não? Separou? Você está aqui agora, você está separando esse tempo. Se você não fez isso em outro momento, agora você separou esse tempo para isso. Porque você poderia agora estar onde? Em casa. Como diz Yasmin, ela gosta de falar de perna para cima, sem fazer nada. Só descansando, só vivendo ali. Não é bom fazer isso às vezes? Mas melhor que isso, eu vi Deus. Eu sei que Deus não se restringe a falar com os seres humanos apenas no ambiente aqui de igreja, não. Graças a Ele, não é só nesse ambiente. Graças a Deus, Ele pode falar comigo em qualquer lugar. Porque Ele está vendo antes de qualquer coisa o que é o meu coração. Deus não está preso a um sistema religioso. Deus não está preso a 4 paredes, a um pastor. Não. Deus, Ele é ilimitado. Ele não está preso a nada disso. É normal nós termos organizações para que facilitem as coisas, pessoas que estejam ali dirigindo. Não, natural. Agora, para Deus falar comigo, só precisa de uma coisa: eu querer ouvir a voz dele. Porque Ele vai falar de diversas formas. Deus fala na calmaria, mas também fala na tempestade. Deus fala nos momentos felizes, mas também fala na tristeza. Inclusive é um texto bíblico que diz o seguinte, que é melhor você ir a um enterro do que aí em uma casa onde está tendo o quê? Uma festa. Olha que, às vezes você pode olhar e falar, mas não tem lógica isso. Como é que eu vou preferir um enterro do que uma festa? Na festa eu me divirto, eu dou risada, eu brinco, eu faço ali um monte de coisa. No enterro eu só vejo tristeza. Mas a seriedade, a essência, o final de todos está onde? Está ali. Ali você reflete sobre sua vida. Ali Deus fala com você. Eu tive a oportunidade de de realizar, melhor dizendo, uma cerimônia fúnebre de uma criança de 1 ano e pouco. E foi uma das piores experiências da minha vida como pastor, de ter que falar alguma coisa em um momento tão difícil como esse. Eu lembro que eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar aqui? Olha essa família. Olha como estão as coisas. Eu não estou... E aí Deus ministrou, mas ali, em um momento específico, eu ouvi Deus falar comigo. E eu creio que pessoas também ouviram Deus falar através da minha vida, através de outras coisas que aconteceram, ou simplesmente através do fato. E muitos se questionam, mas que Deus é esse que permite que uma criança passe por isso? Que Deus é esse que permite que isso aconteça na minha vida? O mesmo Deus que permite coisas ruins é o mesmo Deus que concede bênção para você. Mas porque na bênção nós agradecemos, nos alegramos, e no momento da tristeza reclamamos? Não, o meu relacionamento com Deus tem que ser o mesmo, na tristeza e na alegria. Porque só o fato dele parar e querer se relacionar comigo, para mim já é suficiente.
Porque eu olho e falo, eu não mereço isso. Quem eu sou? Como o Nath falou, improvável. Quantos aqui, para não falar todos, já pensaram nisso? Senhor, eu sou improvável, eu nunca vou dar certo. Ou se você não falou, já pensou, ou já falaram para você isso. Mas você olha hoje e fala, a mão de Deus me alcançou. Um dia eu ouvi a voz de Deus e minha vida foi mudada. Um dia eu senti ali a presença dele na minha vida e eu mudei de direção, eu mudei de caminho e hoje eu sei quem eu sou filho, eu sou filha de Deus. Isso é o mais importante. Agora tudo isso começou porque um dia você ouviu. O problema não está na, como é que eu posso falar, na ausência da voz de Deus, mas é na nossa resistência. Eu posso estar falando com vocês aqui e vocês poderiam estar sem querer me ouvir, resistindo a isso. Agora, existe algo que é muito importante, que é o encontro marcado que Ele tem conosco, é algo irresistível. Vai chegar uma hora na sua vida, se não chegou esse dia ainda, que Ele vai ter um encontro marcado com você. Só que esse encontro vai ser marcante. Marcante ao ponto de que você não vai conseguir pensar mais em nada, a não ser isso. A não ser isso. Então creia que Deus fala, mas também prepare a sua mente, prepare o seu coração para o quê? Para querer ouvir a voz dele. Porque se você não quisesse, você não estaria aqui hoje. Você estaria ouvindo outra coisa. Mas hoje você parou para ouvir a voz de Deus. E pela misericórdia do Senhor, eu que estou aqui falando. Vamos lá. Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Para coisa boa? Não, contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A tempestade foi a voz de Deus para Jonas. Repare que aqui Deus primeiro fala com ele, fala de forma pacífica. Olhe, vá à cidade e pregue contra ela. Esta foi uma ordem. E disse assim: vá depressa. Não fale, olha, quando você quiser. Vá. Sabe quando o pai ou a mãe pede para o filho fazer uma coisa, ele fala, daqui a pouco eu vou. Não, é agora. Deus falou assim, agora. Vá agora e faça isso. O que é que Jonas fez? Quis o quê? Fugir. Ou seja, Deus falou com ele. Ele ouviu, mas ele quis o quê? Fugir. Presta atenção como é que Deus trabalha. Deus fala conosco primeiro de forma o quê? De forma clara, tranquilo. Olha, faça isso. Você serve a mim. Jonas aqui era um profeta, era alguém que falava em nome de Deus. Naturalmente, tudo que ele ouvia de Deus, ele teria o quê? Que repassar. Mas eu imagino que naquele momento ele ficou um pouco preocupado, porque aqui diz que Nínive era uma grande cidade e que com certeza o que eles estavam fazendo ali não era algo bom, porque diz que a maldade daquela cidade subiu até a presença de Deus. Ou seja, o negócio estava tão difícil ali, tão puxado, que Deus estava já incomodado com a prática daquela cidade. Então Deus vai, separa alguém e fala, olha, vá e faça aquilo. Vá e faça o que eu estou te mandando. E assim, Jonas não fez. Jonas foi e fugiu. E fugiu com a ideia de que ele iria o quê? Conseguir. Quantas vezes você acha que vai conseguir? Quantas vezes você acha que você vai descumprir algo que ele falou com você e vai ficar por isso mesmo?
Não vai dar em nada. Não, se Deus mandou eu falar tal coisa, se Deus mandou eu fazer tal coisa, se Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou. Não, mas não vou fazer isso. Porque talvez o medo queira lhe paralisar, porque talvez você se sinta incapaz de fazer aquilo. Tantas coisas podem acontecer. E aí Jonas teve a brilhante ideia de comprar uma passagem e ir para um outro lado. E aí vem a segunda forma de Deus falar aos homens, através da vida de Jonas. Primeiro Deus falou, ele não obedeceu. O que é que Deus fez? Se você não quer obedecer por bem, vai por mal. Isso é muito comum com nós seres humanos, ouvimos isso muitas vezes na nossa criação. Tem gente que fala, né, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Quantas vezes eu ouvi isso quando era criança, adolescente, meus avós evangelizando assim. Parecia que faltou botar uma faca assim e falar, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Eu falo, minha avó não é assim mesmo. Se não é pelo amor, é pela dor. Isso não está na Bíblia, isso não está escrito, não tem um versículo que diz isso, não. Mas é uma realidade em nossas vidas. É uma verdade. E aí, o que aconteceu? Uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes o quê? A naufragar, a afundar, ia quebrar aquilo ali tudo. E aí Jonas estava o quê lá? Descansando, relaxado, achando que estava se escondendo de Deus. Ou seja, hoje talvez Deus esteja falando com você de forma tranquila, esteja te mostrando, falando, te dando uma ordem. E cabe a você entender se você vai querer obedecer de forma natural, por bem, ou se você vai querer passar por uma tempestade para obedecer. Porque a voz de Deus, apesar de ter diferença na forma, mas o conteúdo ali é o mesmo. Se Ele quer que você cumpra algo, Ele vai fazer o possível, e é tudo para que você cumpra. Quanto mais você resistir, mais difícil vai ser para você. A tempestade ali na vida de Jonas, e não foi só a tempestade, ele teve que ser lançado ao mar para que a tempestade cessasse. E ainda assim ele foi engolido por um grande peixe. Passou um tempo ainda dentro do ventre daquele peixe. E o peixe levou ele até onde? Até o local onde Deus havia lhe ordenado. Ou seja, não tem para onde correr. Não tem. Aí você escolhe, você quer fazer o caminho ali que Deus traçou para você? Ou você quer ficar dando voltas como o povo no deserto? Porque o texto que nós lemos aqui em Hebreus, quando fala da rebelião, faz menção ao povo no deserto, que Deus falou, e o povo com o coração o quê? Endurecido, murmurando. E aí o que era para ser algo muito rápido, levou 40 anos, e todos alcançaram? Não. Josué e Caleb. Vale a pena? Não vale a pena. Então, tome cuidado, porque quando a gente foge da voz de Deus, tempestades surgem em nossas vidas. Quando você não dá atenção ao que Deus está falando com você, Ele pode proporcionar tempestades para que você fique chacoalhado, para que você entenda verdadeiramente o que está acontecendo e tenha a sua vida o quê? Transformada, ajustada. Então é melhor hoje você ouvir a voz de Deus e falar o quê? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso te servir. Senhor, eu não quero mais sofrer de forma desnecessária. Que o sofrimento que a gente venha passar e ele não vai cessar aqui na terra, seja com propósito, seja com a ideia de que eu vou melhorar, eu vou ficar mais parecido com Jesus. Aí sim vale a pena sofrer. Agora sofrer por seu erro não vale a pena, não vai compensar nunca. Então o primeiro exemplo é Jonas. Segundo exemplo, Números capítulo 22, verso 28 ao 32, diz assim: então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você me espancar 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: oh, que loucura, você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora. A jumenta disse a Balaão: não sou a mesma jumenta em que você sempre montou até hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. E ele se inclinou e prostrou-se
com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você espancou sua jumenta 3 vezes? Eu vim aqui para impedir o seu caminho, pois o que você está fazendo é precipitado. Balaão estava cego pela ganância. Balaão ali, ele estava indo em direção à destruição. E Deus usou ali a jumenta para travar e não sair do lugar. Quantas vezes coisas travam na sua vida? Tudo travado. E aí você abre o bocão e faz o quê? Reclama. Você abre o bocão e procura culpados. Começa a pensar e começa a rodear, começa a tentar fuçar. Você já parou para pensar que pode ser Deus segurando ali? Segurando porque Ele sabe, eu falei aqui semana passada, que o fim das coisas é melhor do que o início, o princípio delas. Aí muitas vezes nós achamos que o problema está no outro, às vezes que o problema é só nosso, mas às vezes é a vontade de Deus que aquelas coisas ali travem. Balaão foi o que fez, espancou a jumenta. Disse o que? Se tivesse uma espada aqui, eu a mataria agora. Ou seja, a raiva do homem, o nosso ímpeto muitas vezes de querer resolver tudo do nosso jeito, não pode ser assim. Que nessa noite venhamos aprender, porque Deus, Ele é um Deus que nos livra, gente. Deus é um Deus de cuidado, é um Deus de detalhes. Só que quando a gente não está com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, a gente não consegue entender esses movimentos que acontecem. A gente não consegue compreender o porquê das coisas. Mas na prática, o que Deus quer que você faça? Que você o adore. Que você adore mesmo a situação difícil, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às coisas que estão empacadas ali, mesmo quando uma jumenta parar e não querer fazer nada, pare e fale: Senhor, tem misericórdia. Senhor, isso aqui não é normal, eu preciso que o Senhor me oriente, me dê uma instrução. Quando nós estamos obstinados, Deus ele faz tudo para quebrar isso. Deus ele é especialista em quebrar corações. Eu não digo com a ideia sádica de provocar dor no ser humano, simplesmente somente isso, não. Mas é de modificar a estrutura. De falar: olha, se isso aqui não acontecer com você, você nunca vai alcançar as minhas promessas. Você nunca vai viver o que eu tenho para você, porque o seu coração está preso a isso aqui. Então eu preciso arrancar isso. Eu preciso modificar isso, transformar isso. Então se eu não faço, você nunca vai conseguir. Então Deus vai, segura às vezes. E nós, muitas vezes, esquecemos de que o tempo dele é perfeito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, vai acontecer quando? No tempo dele. De que forma, Felipe? Da forma que ele quiser. Porque a forma dele é a melhor. É a melhor. A mula ali, sabe o que era? Era a voz de Deus para Balaão. Quantas mulas você vai ter que se deparar para crer que é a voz de Deus? Quantos processos serão paralisados? Quantas reuniões? Eu tenho 2 meses que eu recebi uma mensagem de eu vou dizer, um provável cliente, e dizendo que ficou interessado no meu trabalho, que foi uma indicação e que ele gostou, e eu mandei a proposta e ele, ok, certo, e aí eu mandei uma prévia de uma forma que ele não conseguisse evidentemente utilizar, e já tem mais de 2 meses que eu mando mensagem, ele não responde, não fala nada. E eu lembro que naquela ocasião, quando eu mandei a mensagem e ele aprovou, eu falei: poxa, isso aqui vai ser bênção, vai vir no momento certo. Até agora eu estou esperando. Vai acontecer quando? Se for da vontade de Deus, vai acontecer no tempo dele. O
que eu tenho que fazer? Acalmar meu coração. Descansar em Deus. Está travado. Eu mando mensagem. Ele visualiza a mensagem e não responde a mensagem. Entreguei para papai. Ele está cuidando, ele está guardando. Eu creio que no tempo certo, talvez nos 45 do segundo tempo, quando eu estiver precisando de uma providência, ele vai mandar aquela mensagem que todos nós gostamos de receber. Qual é? Manda o Pix. Porque é trabalho, a gente precisa fazer isso. No nosso trabalho faz parte disso, é natural. Mas vai acontecer quando? No tempo de Deus. Então acalme o coração. Descanse. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e verso 12, diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha que forte essa mensagem. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Avança aí para o próximo versículo. O que é que diz aí no próximo versículo? Pode ler mais. Depois de quando? Depois do quê? Do terremoto, tempestade que Deus falou? Depois do quê? Do sussurro, do murmúrio, de uma brisa suave. Às vezes nós ficamos esperando muita coisa, criando expectativa imensa de que Deus fale assim, assado. Aí Deus está falando com você, ó, há tempos. Às vezes você quer só alegorias, você quer só oba-oba, mas na prática Deus quer a nossa essência. Deus quer falar ali de forma muito prática e direta com você. Deus não precisa ficar dando rodeios, não precisa. Elias esperava algo grandioso, mas Deus se manifestou onde? Na suavidade. A expectativa dele, olha que interessante, o vento fortíssimo que separou os montes. Se você for em alguns locais, vai falar, Deus estava ali. Não vai falar assim. Mas Deus estava ali? Não. Deus estava o quê? No sussurro. Fala baixo. No suave. Deus pode falar no terremoto, no trovão? Pode, claro. Deus fala, como eu disse, de qualquer forma. Não sou eu aqui que vai limitar a forma que Deus fala. Mas eu preciso desconstruir essa ideia de que Deus só fala assim. Não. Deus fala como Ele quer. Deus conhece você e sabe a forma que você vai acreditar que Ele falando. Sabia disso? Não adianta. Se você não crer que Deus vai falar de uma forma, Deus Ele quer se fazer presente na sua vida. Então Ele vai fazer exatamente ali de uma forma que você saiba que é Ele falando. Por isso que às vezes nós ouvimos Deus através de alguém, por exemplo, e a pessoa fala algo que você não sabia, que ela não sabia, que ninguém sabia, que só você sabia. Aí você não tem como dizer que não foi Deus, porque você não compartilhou com ninguém aquilo. Você não falou com ninguém sobre aquilo. Ou então você até compartilhou com alguém, mas que não tem nada a ver com aquela situação. Aí Deus vem e confirma. Deus vem e fala. Deus vem e mostra. Porque Ele pode fazer isso. Só que ali, o que foi que levou Elias a ter essa experiência? Sabe o que foi? O medo. Elias estava com medo porque ele tinha sido ameaçado. Os profetas estavam sendo mortos e ele era um profeta. E ele foi para a caverna se esconder com medo. Elias ali, estudiosos apontam que ele entrou em depressão. Perdeu as esperanças. E aí o que Deus diz? Olha, saia daí. Se põe de pé. Eu vou falar com você. Eu vou te mostrar quem eu sou. Muitas vezes o medo que você sente, ele vai ser uma forma, não é regra, repito, mas vai ser uma forma
de você ter um encontro com Deus. Porque talvez se você não tivesse aquele medo, você se sentiria autossuficiente. Você iria olhar e falar, não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Tá beleza, tudo certo. Mas às vezes aconteceu algo e aquilo gerou em você o quê? Um medo, uma angústia, um temor muito maior. Fez com que você o quê? Ficasse um pouco mais recluso. E ali Deus se fez presente. Repare que Deus fala o seguinte: Elias, o que você faz aqui? Ou seja, Deus estava onde? Ali com ele. Deus não falou como se estivesse distante. Deus falou como se estivesse o quê? Ao lado. O que você faz aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Vai, eu tenho um lugar para você. Ou seja, mesmo nesse momento de medo, de luta, de angústia, de depressão, de quer que seja, Deus está ao seu lado. Não duvide disso. Então o medo ali foi uma voz, foi um instrumento, melhor dizendo, para que a voz de Deus fosse totalmente compreendida por Elias. E a partir daquele momento Elias foi e avançou. Muitas vezes Deus fala no silêncio. E nós precisamos aprender a discernir isso. No silêncio. O silêncio traz respostas também. Tanto que há um ditado que diz que quem cala o quê? Consente. Às vezes você pergunta algo para Deus que na prática você já sabe a resposta. Está aqui na Bíblia escrita. Ou Ele já falou com você outras vezes, mas você, com o seu posicionamento muitas vezes duvidoso, incrédulo, fica querendo ouvir de uma forma muito minuciosa, mastigado. Não, se Deus não falar comigo através de uma imagem na nuvem no céu, não vai ser Deus. Deus é obrigado a fazer o que você quer, é isso? Inverter os papéis? Não. Então tem coisas que estão na Bíblia. Tem respostas que estão aqui. Que eu não preciso ir atrás de ninguém para poder ouvir. Eu só preciso ir atrás de quem? Dele. Se eu for atrás dele, eu vou ouvir a resposta. Mas Deus vai usar pessoas? Vai, claro. Vai. Mas não é a regra. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, andem nele. A voz de Deus, ela promove o bem e nos livra do mal. Você nunca vai ouvir essa conversa, não. Eu ouvi alguém dizendo aqui que é para me jogar da ponte. Nunca vai ser Deus. Esqueça isso. Não existe isso. A voz de Deus, ela promove o bem e livra o quê? Do mal. Não tem uma outra explicação senão essa. Aqui diz, ó, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, mas vai ter sempre uma voz dizendo: esse é o caminho, ande nele. Em nossas escolhas diárias, nós sempre teremos opções. Se você vai escolher Deus, ou se você vai escolher a sua carne, o erro, o pecado, é uma escolha nossa diária. Nas nossas ações e também nas nossas reações. Só que eu tenho que sempre entender uma coisa: sempre a voz de Deus estará me direcionando para o bem. Tudo que Deus fala e nos instrui, que é importante que eu não faça, é sempre preservando a minha vida. Nunca vai ter algo que Ele vai falar assim: não faça isso simplesmente porque eu não quero. Não. É porque Ele sabe que se você fizer isso, vai gerar isso e aquilo. Só que você não está preocupado com isso e aquilo. Você está preocupado apenas em o quê? Em fazer aquilo. Toda instrução de Deus é para nos livrar do mal. Toda e qualquer. Quantos sofrem porque acabam ouvindo a voz de pessoas e ignoram a voz de Deus? Quantas escolhas erradas fizemos porque preferimos dar ouvidos a amizades, preferimos dar ouvidos a circunstâncias, ao nosso coração que é enganoso? Quantos aqui já não quebraram a cara achando que o coração estava falando a verdade com você? Deus estava dizendo o tempo todo: não é isso que eu tenho para você. A sua vida é outra, a sua realidade é outra, o que eu tenho para você é outra coisa. Mas o coração teimoso e bandido fala mais alto. Mas hoje é dia de você não dar mais lugar, não dar mais voz a esse coração, mas permitir que Deus o quê? Trabalhe e transforme.
Provérbio diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A minha vida, ela está diretamente ligada ao meu coração. E agora eu falo do meu músculo cardíaco mesmo. Quando o coração para, o que acontece? Nós morremos. Eu tenho que guardar isso. Famílias, chamados, negócios, tudo isso pode ser preservado quando nós ouvimos a voz de Deus. Agora, quando fazemos o contrário, já foi. Aí o que era para ser bênção, vira o quê? Maldição. Não tem uma outra explicação a não ser essa. João 10, 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus falando aqui. Ou seja, se você é ovelha verdadeiramente de Cristo, desse nosso pastor, você precisa ouvir a voz dele. Sabe por quê? Porque ele conhece. A ovelha, ela conhece. Eu já vi vários vídeos mostrando pastores no pasto. E aí, o rebanho lá longe, aqui a cerca. E aí vem um desconhecido e começa a falar, a gritar, para chamar a atenção das ovelhas, para que elas se aproximem. E as ovelhas ficam lá quietas, paradas. De repente vem um pastor e dá um comando de voz simples. De repente começa a vir todas as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Só que se eu não sou ovelha, se eu sou bode, aí, pai, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque a voz de Deus é a voz de quê? De cuidado, de atenção. Então se Ele está falando e eu não estou ouvindo, vai ser problema. Ele nos guia como um bom pastor. Ele tem guiado sua vida verdadeiramente? Ou você tem ignorado a voz dele? Se hoje ouvir a voz, não endureça o seu coração. Eu quero que você fique com essa mensagem. Estamos finalizando Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Olha que promessa. Agora se o quê? Quem me ouvir. E esse ouvir aqui é muito além de uma vibração, de uma onda. Não, é muito além disso. É você interiorizar aquilo. É você guardar aquela mensagem aqui no seu coração e falar: não estou compreendendo ainda, mas eu vou obedecer. Não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer isso. E aí você vai dando um passo, e ele vai dando outro, vai direcionando você. Agora, quem ignora essa voz, que é que planta? Tempestade. Ou seja, a voz de Deus evita tragédias. Se as pessoas ouvissem mais a Deus, aconteceriam com certeza menos tragédias. Essa é a realidade. Não é que Deus se escondeu da humanidade. Não é que Deus fechou os olhos lá para a faixa de Gaza. Não é que Deus fechou os olhos para quem passa fome na África, para quem está aqui passando por necessidade. Não é isso. Não é isso. Deus está presente. Muitas vezes as pessoas estão ausentes. Não estão se aproximando de Deus. Não estão chegando até Ele e pedindo misericórdia, e pedindo socorro, pedindo alívio. Deus não é um Deus inconveniente que vai obrigar você a fazer alguma coisa. Não. Não existe isso. O Evangelho de Cristo não é para ser um Evangelho inconveniente. Jesus disse o quê? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma escolha que eu tenho que fazer. Ninguém vai me obrigar a fazer, principalmente Deus. Não é a vontade dele essa. Mas quando eu ouço a voz dele, eu vou ter uma certeza de que é o melhor caminho, é o melhor direcionamento. Amém? Por fim, Salmos 33, verso 11. Mas
Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. A voz de Deus é a única que sempre tem razão. A dele. A minha, nem sempre. De vocês, nem sempre. Eu tenho que abrir mão da necessidade de querer estar sempre certo. Porque isso não vai acontecer. Nós erramos, somos imperfeitos, somos falhos, mas Ele não. Ele é perfeito. É uma voz segura. É uma voz que lhe dá certeza, a garantia de que aquilo vai acontecer. Sabe quando você está para fechar um contrato e existe lá uma cláusula que diz que só vai fechar aquilo se tiver uma garantia? Seja um imóvel, seja um seguro-fiança, seja um fiador, nos casos até mais antigos. Mas pessoas muitas vezes precisam de quê? De uma garantia. A garantia que nós temos é que Ele é um Deus perfeito. É um Deus imutável. É um Deus que pode fazer todas as coisas. A garantia é que Ele vela pela palavra dEle. Acabou, se Ele disse, vai acontecer. Essa cadeira aqui, que qual é? Se Deus falar que é branca, na hora fica branca. Porque Ele não muda. O que Ele falou na criação está aqui até hoje. Tudo que está nesse universo está sendo sustentado por uma palavra dEle. Todas as coisas. Então a voz dEle gera realidades. A voz dEle gera proteção, gera segurança. Agora eu preciso calar todas as vozes. E escutar, primeiramente, a voz dEle. Porque enquanto eu não escutar a voz dEle como primazia, eu vou ficar sempre dando voltas, tentando ouvir pessoas, tentando receber conselhos, tentando fazer isso, fazer aquilo, e vou esquecer de parar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Se puder, Léo, apaga a luz. Quero convidar a Karine. Quero que você escute essa canção e deixe que essa canção fale poderosamente ao seu coração. Eu quero que você medite quais vozes você tem ouvido e como isso tem sido relevante para você. Eu quero que você hoje tome uma decisão de ouvir a voz de Deus, de não endurecer o seu coração, de não ficar preso sabendo que você precisa de uma atitude e deixar de fazer isso preocupado com pessoas, com coisas, mas que você possa verdadeiramente ouvir a voz do Senhor na sua vida. Amém? Tua voz é livramento.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Se você puder, coloca a mão em seu coração. Pai amado, querido, nós te agradecemos, Senhor. Eu te peço, Deus, todo o meu coração. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Mas não queremos ouvir tua voz apenas aqui, agora. Mas queremos ter uma rotina de ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu te clamo nessa noite que possamos verdadeiramente silenciar, Deus, outras vozes. Que a tua voz nos traga direcionamento, nos traga segurança, nos traga, Deus, mudança de vida. Que possamos, através da tua voz, abandonar o pecado, abandonar as nossas escolhas erradas e focar em te agradar, e focar em ouvir a tua voz, guardar no coração e colocar em prática, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por esse alerta. Muito obrigado por esse cuidado que o Senhor tem conosco, de falar que o Senhor tem prazer em falar. O Senhor tem prazer em estar conosco, tem prazer de se relacionar conosco. Muito obrigado por isso, Senhor. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. O Senhor sabe quantas vozes nós temos escutado, quantos pensamentos tem, Deus, estado presente em nossas mentes. Pai, tem misericórdia, Senhor, que possamos filtrar. Queremos apenas aqueles pensamentos que são do alto, que vêm do Senhor, Deus. Tudo aquilo que não vem do Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Te pedimos paz em nosso coração, paz em nossos lares, em nossos negócios, em nossos relacionamentos de modo geral. Deus, que a tua vida seja completa em nós, Deus. Nos ajuda, Deus, a ouvirmos a tua voz, a termos prazer de te escutar, Senhor. Não questionar o Senhor, mas te adorar, te buscar de todo o nosso coração, contemplar a tua face, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Deus, nos ajudando, nos fortalecendo. Que as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sejam uma verdade em nossas vidas. Muito obrigado, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.